Arolan, caros irmãos, como já é uma praxe, o nosso cumprimento a todos vocês que nos acompanham aí pelas mídias, né, veiculadas através do YouTube. Para nós é uma satisfação mais uma vez poder estar falando com todos vocês. Hoje, em especial, depois de mais de 30 dias lançado o quadro, né, Pergunte ao Sacerdote, hoje nós vamos iniciar então as respostas baseadas nas perguntas, né, que nos foram feitas ao longo deste mês que passou. É sempre bom relembrarmos, né, que quando lançamos o quadro falamos que tentaríamos evitar as questões polêmicas, justamente para não causar mal-estar entre os confrades, né, que também praticam banda aí pelo nosso querido Brasil. E como foram muitas, né, as perguntas que recebemos, nós no início, não sei se se lembram, nos comprometemos a selecionar, né, aquelas perguntas que de fato questionavam a doutrina ou que tivessem uma relevância de fundo para que a gente pudesse responder. Confesso que não dá para responder todas as perguntas que foram feitas ao longo desses mais de 30 e poucos dias. Então selecionamos algumas e nesse quadro número 1 de Pergunte ao Sacerdote, nós vamos, dentro do possível, sempre utilizar aí de 15 minutos no máximo para responder a algumas dessas perguntas. E hoje, por uma questão de lógica, nós fizemos aqui um apontamento somente para lembrarmos, né, das perguntas que foram feitas e para a gente não se perder aí durante o processo de resposta. E nós vamos, como falei, tentar responder 3 dessas muitas e inúmeras perguntas que nos foram feitas, dada a relevância que nos foi feita as perguntas. Então a primeira delas é uma pergunta, eu diria, bastante ampla, que é muito comum, né, desde quando começamos a lançar os vídeos, que vem, é uma pergunta recorrente. E por que é uma pergunta recorrente? Porque as pessoas justificam que não sabiam da nossa existência aqui em Belo Horizonte, até porque, queira ou não queira, Belo Horizonte, salvo engano, é a 5ª capital do Brasil, em relevância talvez a 3ª ou 4ª. Então, muitas perguntas que nos chegam dizem isso: poxa, mas aqui na capital, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, a gente nem sabia que existiam bandas da terra. E aí a primeira pergunta delas é: qual a nossa linhagem, qual a nossa descendência? Confesso que já respondi isso nos outros vídeos, mas não nos custa mais uma vez ressaltar o que já falamos. Lembramos, né, que ao começar a divulgar os livros, contamos um pouco da história do OEA. Se vocês tiverem a curiosidade de voltarem lá nas publicações dos vídeos, vocês vão ver os primeiros vídeos, né, onde me parece, salvo engano, eu estou até com a roupa de vermelho, né, uma roupa que é muito comum de eu usá-la aqui nos rituais de Exu de nossa casa. E no dia eu aproveitei na prévia, né, dos Satanas, para fazer a gravação daquele vídeo, no tempo que tínhamos disponível. Mas lá naquele vídeo falamos que nós tivemos um tempo muito rápido, né, pela Umbanda Popular, pouco mais de 6 ou talvez uns 8 meses, e depois ficamos 11 anos, né, na tutela do mestre Carimbá, que era discípulo do mestre Iapocami, do Rodolfo da Mata e Silva. Depois que nós percorremos esses 11 anos, alcançando aí o grau de mestre junto a ele, nós pedimos autorização a ele para que pudéssemos migrar, né, para a tutela de um outro mestre, que também era discípulo do Pai Mata. Estamos falando de Francisco Rivas Neto, ou seja, mestre Arapiaga, a qual também ficamos 11 anos. Então a nossa linhagem, assim, resumidamente, sintetizada, diz respeito a esse tempo, né, de convivência na Umbanda Esotérica de 22 anos, sob a tutela de 2 mestres, né? Eu gostaria sempre de dizer isso e ressaltar, né, que esses mestres, eles não desencarnaram, estão vivos, né, ainda, como vocês devem estar acompanhando aí, vez ou outra, a publicação mais comum, né, do mestre Arapiaga. Agora o mestre Cariumato hoje vive em Ouro Branco, né, uma cidade a pouco mais de 100 e poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte. Mantemos a nossa fidelidade como discípulo desses mestres dentro daqueles critérios éticos, né? Então, essa é a nossa linhagem. Eu espero que com essa resposta tenha dado aí
né, uma explicação mais plausível, mais razoável à primeira pergunta que nos foi feita com relação à nossa descendência espiritual, com relação à nossa linhagem. A segunda pergunta, que eu também, ela é muito oportuna, né, para que a gente possa responder, essa pergunta nos foi feita de alguém que mora no estado do Pará e dizia que nem sabia assim que existia uma doutrina tão rica de Umbanda esotérica. Eu não vou citar o nome das pessoas, como já falei, para guardar, né, eu acho que a privacidade dessas pessoas que fizeram a pergunta. E a segunda pergunta, quando a pessoa se refere à doutrina esotérica de Umbanda, ela começa tecendo argumentos dizendo que gostam muito dos vídeos que nós temos publicado e que é muito enriquecedor o que nós estamos falando nesses vídeos. E que não sabia que existia uma vertente assim tão apurada das questões de fundo esotéricas, que muitas vezes ouvia outros falar, mas não sabia que essa relação esotérica que nós defendemos é a mesma defendida pelo saudoso, né, Rodolfo Luz da Mata já desencarnado, e que foi o precursor, né, dessa doutrina mais reservada, de um cunho mais essencial, como temos defendido. Aí essa pessoa, talvez nos argumentos dela, a busca principal dela era saber se nós teríamos indicações, porque são muitos os vídeos, e como ela pegou assim aquela quantidade de vídeo e tem acompanhado os nossos apontamentos, quais seriam os vídeos mais indicados para que ela pudesse ter uma noção exata sobre o que nós defendemos como doutrina do Tríplice Caminho. Eu confesso que todos os vídeos falam, né, sobre a doutrina do Tríplice Caminho, mas talvez os vídeos que possam responder aos anseios, né, dessa irmã sejam aquele que fala sobre o princípio da sabedoria, o amor e a ação efetiva na doutrina do Tríplice Caminho. É um vídeo que está com esse nome mesmo. É um vídeo curtinho, me parece que de 16 ou poucos mais minutos, mas que é bem sintético e dá para ter uma noção bastante exata, né, sobre essa correspondência e essa ligação doutrinária nossa, né, como discípulos, junto aos fundamentos esotéricos de Umbanda. O outro vídeo que nós recomendamos bastante também, e eu gostei muito dele, embora eu não tenha ouvido todos ainda, mas eu gostei muito de um que foi publicado agora recentemente, né, que chama as normas impostas e normas consentidas. É um vídeo que me parece que tem acho que 2 ou 3 semanas que foi colocado à disposição do público, né, que nos acompanha através das mídias, né, eletrônicas, que eu acho também bastante recomendado. Existem outros. A minha intenção é que as pessoas tenham acesso a todos, que estudem os vídeos, e lógico que estudando os vídeos vão surgir perguntas, né, bastante interessantes para que a gente possa responder dentro da nossa capacidade intelectual, dentro da nossa capacidade iniciática e principalmente dentro da nossa capacidade consciencial. Nunca podemos fugir disso. E junto a essa pergunta, ela também pede uma sugestão de livros. Eu confesso que, como sacerdote aqui do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, nós temos uma relação de livros em que eu pude estudá-los e que a gente recomenda, né, ao estudo interno da casa. Mas não iria aqui indicar isso publicamente, até porque é uma lista extensa, tem mais de 120 e poucos livros. Eu não acho que seria proveitoso, né, para essa irmã que nos argumenta. Mas ainda assim, eu diria que temos bastantes livros importantes que fundamentam, trazem uma carga bastante interessante, profunda, a respeito da doutrina esotérica de Umbanda. E eu estou falando tanto, né, do mestre Iapacani, que são 9 obras portentosas, como também dos livros do mestre Apiaga, que eu acho que, com certeza são livros de peso que podem contribuir muito para todos aqueles que buscam se inteirar um pouco mais da doutrina esotérica de Umbanda. Existem outros irmãos, né, dentro dessa vertente esotérica que também escreveram sobre a Umbanda esotérica e que eu acho que pode complementar esse estudo. No nosso caso, como vocês já viram, já está publicado aí também nos vídeos do YouTube, nós particularmente temos 2 livros, né, que são de cunhos nossos,
mas tem um que é de cunho espiritual, que é Assim Falar os Guias. É um livro do AOEA, dos mentores que militam no AOEA, que eu acho que, como já expliquei em um dos vídeos, é um livro que traz uma bagagem bastante forte a respeito da doutrina preconizada aqui no agrupamento urbano da Estrela Azul, em Belo Horizonte, ou seja, na Chopin do Caboclo Cobra Coral. Bom, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, essa é uma pergunta, eu diria que polêmica, né, do ponto de vista iniciático, mas que traz uma problematização e não polemização, né, como eu tenho falado sempre, bastante interessante para nós que buscamos aí entender um pouco mais essa relação entre mestre e discípulo. E a pergunta do nosso irmão, essa pergunta vem de irmãos lá de Brasília. Também vou omitir o nome das pessoas, até porque é um casal, e eles nos perguntam por que existe sempre na Umbanda Esotérica tanto desafeto entre os discípulos e os mestres. Eu vou dizer que eu não posso falar pelos outros mestres, mas posso falar por mim, né, que já dirijo uma casa, como vocês já ouviram eu dizer, né, em outros vídeos, há 16 anos, e já passaram por aqui centenas de mestres. E hoje o nosso grupo não contém todas essas centenas de mestres, de discípulos. A nossa casa hoje deve ter integrado efetivamente um pouco mais de 70, mas já passaram por aqui mais de 120. Então, penso eu que existe dois motivadores fortes, né, para que exista uma relação entre mestre e discípulo. Primeiro, a questão da própria espiritualidade, dessa relação espiritual que nem sempre acontece nessa presente existência, vem de vidas passadas, e que traz uma carga kármica onde um precisa aprender com o outro. O discípulo aprende com o mestre aprende com o discípulo. Mas sempre há, né, uma prevalência de ensinamento entre aquele que tutela, né, aquele que é chamado de discípulo. Óbvio que o grau consciencial de receptividade entre o discípulo e o mestre é algo que se vai construindo com o tempo. E é muito comum, né, às vezes no início desse processo de relação, esses discípulos existirem. Isso é muito comum e cada um está posicionado dentro dos seus graus consciencial. E não seria inteligente de nenhum mestre, né, tolher nessa liberdade de escolha, de afinidade, que cada discípulo vai desenvolvendo, vai se descobrindo perante esses mestres, ou perante o seu mestre. Mas nós temos aprendido que, de fato, sim, existem, às vezes, motivos que distanciam o discípulo do mestre, ou o mestre do discípulo, que são muito banais, e que quase sempre relevam no segundo plano aquilo que é o mais importante, que é a espiritualidade, ou seja, o espiritual. E aí, gera uma animosidade que dificilmente será resolvida nessa existência. E penso nós que isso prejudica muito esse processo evolutivo, que aliás é uma temática que a gente tem trabalhado bastante nesse ano de 2017 nas nossas práticas públicas. E o processo evolutivo, ele não comporta a existência apenas contemporânea, ou seja, a existência presente. O processo evolutivo é algo que se completa e que vem sendo trazido de vidas passadas. Nessa relação, nós vamos despertando o nosso consciencial dentro daquele arquivo, né, que nós adquirimos em vidas passadas, e que isso tem peso na relação mestre e discípulo. Agora, eu acho que essas duas palavras, da espiritualidade e consciência, devem andar junto. À medida, tanto do mestre quanto do discípulo, que desmerece a relevância dessas palavras, aí sim vão surgir abalos, e com certeza essa relação não vai ser uma relação positiva, uma relação produtiva dentro daquilo que nós chamamos de aprendizado templário. E, no caso da Umbanda Esotérica, o aprendizado iniciático, né, que quase sempre vem aí com um congratulamento, com um agraciamento desse reconhecimento evolutivo nos aspectos subjetivos e objetivos, que é o que a gente chama de graus. E essa relevância, essa objetivação, penso eu que deve ser reconhecido sempre pelos espíritos que dirigem, né, o agrupamento, que dirigem o espaço espiritual, que dirigem o ambiente templário. É lógico que, quando nós afirmamos assim, isso deve desmentir, né, alguns mestres que afirmam que eles têm capacidade de poder transmitir esse grau, e eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que, no meu caso,
que estou sob a tutela do Caboclo Cova Coral, quem reconhece os graus, quem transmite os graus é o mentor. O nosso trabalho é exclusivamente colocar a pessoa num processo ritual e a partir desse processo ritual, essas forças são efetivadas magisticamente sobre esse discípulo e quem de fato dá as ordens de direito de trabalho é o mentor, que dirige a todos nós. Eu sempre tenho defendido, né, que não só aqueles que estão sob a minha tutela, mas em especial sob a tutela do caboclo, nessa relação mestre-discípulo, somos aprendizes do tempo na esteira evolutiva. Então, assim como nós vamos transmitindo o conhecimento, nós também vamos aprendendo. E nesse processo de cooperação vamos avançando, né, a coletividade, a comunidade num todo. Bom, como eu disse, como esse é o primeiro quadro da Pergunte ao Sacerdote, eu espero que tenha respondido, né, 3 dessas inúmeras perguntas que nos foram feitas e dentro da nossa capacidade, como falamos no início, dentro da nossa condição espiritual, consciencial, que a gente tenha respondido aí os anseios desses irmãos que nos perguntaram. No mais, eu queria agradecer, né, as perguntas, os feedbacks e estamos abertos aí a outras perguntas e dentro do possível a gente vem respondendo aqui sempre nessas horas, como vocês estão vendo aqui, que antecede o rito, que é o horário disponível que nós temos. No mais, saravá profundo, luz na mente, paz no coração a todos vocês.